O tema de hoje é sobre anjos. A palavra de Deus é inesgotável, gente. Quando eu estava lendo o livro de Isaías, da visão dos serafins, que ali é o único lugar na Bíblia, pelo que eu pesquisei, que fala dos serafins. E na visão de Ezequiel, o livro a seguir, após o livro de Isaías, que é o livro de Ezequiel, fala da visão dos querubins, que ele teve a primeira visão logo no início, no capítulo 10 ele teve a segunda visão dos querubins, e a Bíblia fala de anjos, de querubins, de serafins, e vemos que desde o princípio, está falando dos querubins, que guardam o caminho da árvore da vida. Quando Adão e Eva pecaram, Deus os expulsou do paraíso e colocou 2 querubins para guardar o caminho da árvore da vida, o paraíso de Deus. E várias vezes nós vemos falar dos querubins, na tampa que cobria a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Então é muitas coisas. Agora dos serafins só fala em Isaías, e também fala dos anjos Gabriel, do anjo Miguel, no livro de Daniel. E eu queria dizer para vocês, gente, algumas coisas que eu anotei. Jesus diz assim no livro de Lucas 4:8: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, que também está de acordo com Deuteronômio 5:9, as primeiras instruções de Moisés para os israelitas. Porque os anjos são criaturas e Deus é o Criador. Não devemos adorar os anjos. Em Apocalipse 19:10, o apóstolo João foi repreendido justamente porque se inclinou para adorar o anjo. E não era para fazer isso. Eles são conservos. O que significa isso? Eles estão para nos servir, gente. Você veja que importância que Deus fez o homem como a coroa da criação. Eles também transmitem mensagens e revelações do Senhor, como através dos profetas. E eu vou ler aqui alguns versículos, que os anjos também servem para nos proteger, para nos livrar do mal. E a gente tem que fazer aquilo que Deus mandou. É louvar e adorar somente a Deus. E os anjos também louvam a Deus, Eles louvam o Criador sem cessar, gente. Diz assim no livro de Jó 38:7, no livro de Salmos 103:20. Depois eu vou colocar algumas referências. E também o profeta Isaías, ele contemplou, gente, os serafins que cantavam incansavelmente sobre a santidade de Deus. Está lá no livro de Isaías 6:3. O apóstolo João também viu os anjos adorando diante do trono de Deus, no Apocalipse 5:11. Quando Jesus nasceu, gente, os anjos cantaram, Lucas 2:3-14. A Bíblia também diz que os anjos se alegram quando o pecador é convertido, Lucas 15:10. Os anjos também são guardiões, gente, especiais. Jesus fala sobre os anjos, Mateus 18:10. A proteção dos anjos sobre a nossa vida lá em Salmos 91:11-12. Eu quero ler para vocês. Mas primeiramente, gente, eu quero ler aqui no livro de Êxodo 23:20. Deus promete enviar um anjo. No livro de Êxodo, que foi escrito por Moisés. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Já pensou? Que coisa mais linda? Então vamos aqui agora ao Salmo 41, quando Deus fala, através desse Salmo 91. Um momento aí. Primeiro o Salmo 34. Salmo 34 é o Salmo de Davi. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Veja como é poderoso ter Deus em primeiro lugar. Salmo 91. O Salmo 91, a segurança, fala da segurança daqueles que se refugiam em Deus. Então, se você colocar Deus como seu alto refúgio, como seu protetor, veja o que Deus vai fazer com você. Ainda que você tenha enfrentando uma tempestade, uma calamidade, o pior da sua vida. Olha o que o Senhor diz.
Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Veja lá em Êxodo falando que Deus ia guardar o caminho de Moisés, né? Conduzindo aquele povo no deserto, mas que ele não se rebelasse. Assim a gente. Porque teve um anjo, gente, que se rebelou contra Deus, queria ser maior do que Deus. E o nome dele é Satanás, que é Lúcifer. Paulo diz a respeito dele, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então a gente tem que ter muito cuidado, gente. Porque toda a palavra de Deus vai se cumprir. E quero ler também para vocês aqui que os anjos transmitem as mensagens de Deus. Exatamente nesses 2 últimos livros que eu li, né? Toda a mensagem de Deus que foi transmitida para Isaías e para Ezequiel, ele teve a visão dos querubins e dos serafins, que são mensageiros de Deus. Você sabia que o livro de Malaquias, que é o último livro profético da Bíblia, que eu ainda vou chegar lá, se Deus quiser, significa no hebraico Malak, mais ou menos assim, que é Malaquias, que é o mensageiro de Deus. Você sabia que Deus usa de anjos para nos proteger? Então é isso. Veja o que o livro de Isaías, de Apocalipse, de Ezequiel fala a respeito de Lúcifer, o anjo de luz que foi criado por Deus inicialmente. Ele era... Veja o que diz, gente, no capítulo 28 de Ezequiel, de 13 a 19, algumas passagens eu vou ler. Estiveste no Éden. O Éden era o paraíso de Deus. Desde o princípio, ele foi criado, mas ele caiu como relâmpago, Jesus disse. Disse para seus discípulos, quando os discípulos estavam lá, Jesus falando com ele, os 70 que Deus tinha enviado para pregar, e eles estavam muito felizes, né, porque até os demônios se submetiam a eles. E Jesus disse que ele caiu do céu como relâmpago. E aqui no livro de Ezequiel também está falando assim. Ele estiveste no Éden, jardim de Deus, tu eras o querubim, no versículo 14. E no versículo 15, perfeito eras nos teus caminhos. Aí veja o que aconteceu no versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então o orgulho, gente, o orgulho. E ele levou a rebelar-se contra Deus. Ele queria ser Deus, gente, queria ser maior do que Deus, ele queria um trono. Ele era um anjo de luz, mas que se transformou em Satanás. Agora também, no livro de Daniel, fala de Gabriel e Miguel. Agora, uma coisa linda que eu quero ler para vocês aqui é no livro de Lucas, quando o anjo Gabriel se apresentou para Maria. O livro de Lucas, no capítulo 1, verso 26 em diante, anunciando o nascimento de Jesus. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ele turbou-se muito com aquelas palavras. Ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ah, gente, como é lindo isso. Então, é isso, gente. Para não ficar muito extenso, quero parar por aqui, né? Então, hoje eu comentei um pouquinho sobre os anjos Gabriel e Miguel, que está no livro de Daniel 10. Os querubins, que está desde o princípio, que fala na Bíblia. Os serafins, que é falado no livro de Daniel, no livro de Isaías. Mas que nós não podemos colocar ninguém no lugar de Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo.